Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Alessandra, para quem não me conhece, eu sou formada em fisioterapia no Brasil, com mestrado e doutorado pelo Brasil, e em 2018 eu vim aqui para os Estados Unidos para fazer o meu pós-doc. E atualmente eu trabalho como professora da Universidade Campbell e também sou membro de um grupo, um centro de terapia manual da Universidade Duke, que fica aqui na Carolina do Norte. E esse Centro de Terapia Manual, para quem não conhece, é uma iniciativa da Duke University, através do Dr. Chad Cook. Eu não sei se vocês o conhecem, ele é um pesquisador bastante influente na área da fisioterapia. E ele criou esse Centro de Terapia Manual com outros pesquisadores para divulgar a tipo de pesquisa, né, em terapia manual, o que a gente tem de evidência na área de terapia manual. E existem várias iniciativas, programas dentro desse centro, como, por exemplo, podcast, resumos de trabalhos, tem também entrevistas, né, com os pesquisadores, que é o que a gente está fazendo aqui, que chama Shop Talk. Então, é um bate-papo com pesquisadores na área de terapia manual. E aí a gente tem um bate-papo com pessoas que já publicaram os seus trabalhos ou pessoas que estão desenvolvendo um trabalho na área. E comigo hoje está o doutor Diego, e ele vai contar um pouquinho para a gente daqui a pouco sobre um trabalho que ele está desenvolvendo nessa área. E para a gente começar, antes da gente falar do seu trabalho, Di, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, que você se apresentasse aqui para a gente. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade do professor da Alessandra por tudo, por todo o aprendizado que nós sempre temos junto com ela. Meu nome é Diego Galassi, sou fisioterapeuta, né? Também sou profissional de educação física, fisioterapeuta formado em 2004, 2005, Uhum. e profissional de educação física formado em 2004. Sou especialista em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo, que é um hospital referência na América Latina na área de ortopedia e fisioterapia. E, além disso, aqui no Brasil, nós, fisioterapeutas, podemos ser especialistas em algumas outras áreas. E eu sou especialista na fisioterapia quiroprática e na fisioterapia osteopática. Além disso, tenho outras formações nas áreas de terapia manual, né, terapia manipulativa ortopédica, como as técnicas de mobilização articular associada à movimentação e técnicas de liberação, né, massagem profunda, né, liberação miofacial. Algumas formações foram feitas aqui no Brasil e outras foram feitas nos Estados Unidos. E hoje, né, sou professor doutor pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e doutorando, né, pela USP, Faculdade de Medicina da USP, onde hoje eu também estudo a parte de terapia manual junto com a parte de eletroterapia. Perfeito, Di, obrigada, viu, pela tua apresentação, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que E eu queria agradeço. também que você contasse para a gente de o que você está fazendo no momento, como é que é esse estudo, qual que é o objetivo que vocês têm, se tem algum tipo de financiamento ou colaboração também. Esse é um estudo que ele surgiu de uma dúvida, na verdade, nossa, no ambiente clínico, né? Nós trabalhamos junto com o Sistema Único de Saúde, junto com o Sistema Público de Saúde. E nós observamos, né, que vários pacientes nossos chegam aqui com uma alta incidência, tem paciente com dor cervical, dor lombar, ou paciente com ambos. E sempre foi um questionamento para nós a questão da manipulação cervical, né, por um todo. Baseado nos estudos, a gente sabe que tem algumas pessoas que falam que algumas publicações que trazem que nós podemos manipular cervical, outras que falam que não é interessante fazer essa manipulação de cervical. Então, nós pegamos somente pacientes com dor cervical entre 18 e 45 anos, porque o 45 anos por causa da calcificação da artéria basilar, então a gente ficou atento a isso, né, nesses pacientes. Excluímos pacientes que têm zumbido, que já tiveram trauma de cervical, pacientes que têm dor de cabeça, pacientes que já tiveram diagnóstico de disfunção temporomandibular. Então, a gente acabou excluindo esses pacientes desse grupo. E qual que é o nosso intuito? Nós dividimos o estudo em três grupos. O Certo. primeiro grupo, ele é um grupo que a gente manipula a região de T6,
pensando aí, né, no efeito da cascata neurofisiológica da manipulação, né? Então, pensando em tudo que pode acontecer da manipulação. Outro grupo vai ser manipulado a lombar, a gente vai usar a Chicago, né, a manobra de Chicago, que é a manobra que a literatura traz mais para nós. E um outro grupo, ele vai fazer a mobilização cervical, né? Então, são três grupos que os pacientes vão realizar esse tipo. Cada grupo tem 74 indivíduos que a gente fez o cálculo amostral e a gente viu que esse valor de 74 indivíduos era um valor interessante para nós Uhum. trabalharmos com esses pacientes, né? Perfeito. É, e aí a gente está utilizando dentro do processo de validação, de avaliação o NDI, né, para ver a funcionalidade do paciente. Além disso, nós estamos fazendo uma dinamometria de tração, né, a gente utilizando um dinamômetro de tração para ver aí se existe alguma repercussão de força, e a Certo. escala visual analógica para avaliar o paciente, né? Dentro Certo. disso, esse paciente ele é randomizado dentro dos três grupos, seguindo aí os critérios de inclusão, então ele é randomizado, dá um total de 222 pacientes, né? Então, é Uhum. paciente, bastante paciente. Uhum. E um diferencial que nós fizemos a esse estudo também, nós adicionamos o exercício em ambos os grupos, três Uhum. exercícios de trabalho de musculatura profunda da cervical, né? Então, a gente Certo. adicionou como um tratamento base, né? E aí, Uhum. o que que a gente espera junto com esse estudo? Toda aquela cascata neurofisiológica que acontece com a terapia manipulativa ortopédica, né? Gerar estímulo cortical, gerar inibição, além disso, trabalhar com reset neurológico. Então, a gente espera que isso aconteça em ambos os grupos e o avaliador, ele vai ser cego, ele não vai saber em qual grupo, então ele vai avaliar pré e pós-intervenção, é uma única intervenção de manipulação, né? A cada sessão, são 10 sessões. Exceções. Isso, então vai ser uma avaliação pré, pós e 3 meses após a Certo. primeira avaliação, De uma né? vez por semana, Di? Ele vai fazer 2 vezes por semana, são 10 Duas. sessões, 2 vezes por semana. Certo. E quem está avaliando, ele já é um profissional experiente na área de terapia manipulativa ortopédica. Certo. E ele, dentro da ficha, ele vai tentar adivinhar qual foi o tipo de estratégia terapêutica que foi Uhum. utilizado com aquele paciente, para Certo. depois a gente ver se realmente a gente acaba batendo, né? Ou Perfeito. se ele acaba acertando, vendo se muda a resposta ou não, né? Di, eu posso te fazer algumas perguntas antes de Claro, pode seguir? fazer. Só para confirmar, estou até anotando algumas coisas aqui que eu achei muito bacana, a ideia é sensacional. São pacientes com dor crônica, correto? Dor crônica, Dor isso, dor crônica. crônica. E aí você mencionou, né, que cada um vai receber um nível, né, de manipulação, e todos os grupos vão receber exercícios de estabilização. Isso, Eu tenho duas perguntas para você ligadas ao exercício. Como que os certo. exercícios foram escolhidos, né? Como é que você chegaram à conclusão que esses são, assim, talvez os mais assertivos, né? E o Sim. porquê que vocês escolheram que todos fizessem os exercícios como base? Tá. A gente escolheu que todos fizessem um exercício de base para a gente pensar que com o exercício nós estamos ativando áreas corticais e todo mundo vai começar igual em relação à atividade muscular. Ok. Então, esse foi a primeira linha de pensamento. Uhum. Os exercícios foram baseados nos exercícios propostos pela Sluca. Certo. Em algum dos estudos dela, ela coloca lá alguns exercícios de estabilização. Então, a gente escolheu um deitado, um sentado e um em pé. Uhum. Então, para o paciente poder realmente, após todas as sessões, ele continuar realizando em casa. Uhum. Então, a gente acabou usando a literatura para tirar esses exercícios e fazer essa repercussão. A gente ia adicionar um exercício aeróbico, e a gente Certo. sabe que nesse paciente com dor crônica, ele repercute muito mais, né? Só que o que acontece? O aeróbico a gente ia fazer ou caminhada ou bicicleta. E a gente ia utilizar a esteira,
E como os deslocamentos são muito grandes dentro da cidade de São Paulo, então a gente achou que isso poderia influenciar em Uhum, vários aspectos. Então a gente preferiu fazer somente esses exercícios de estabilização cervical, né, que são uhum. exercícios de fortalecimento da cervical, com o intuito de normatizar o start de todos os pacientes. Certo. E de todos esses pacientes, assim, eles são. Vocês tiveram algum critério no sentido, assim, deles serem fisicamente ativos, sedentários? Teve algum critério nesse sentido? A única coisa que a gente selecionou desses pacientes que eles tivessem, no mínimo, né, seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde, no mínimo 45 minutos de alguma atividade, Uhum. seja caminhada, andar por dia, durante 6 dias da semana. Então, a gente colocou 240 minutos no mínimo. Existe algum motivo especial para esse, assim, de vocês quererem que os pacientes realmente fossem minimamente fisicamente ativos? É porque em alguns outros estudos que nós lemos, nós observamos o quê? Que esses pacientes, quando eles eram extremamente sedentários, os quadros, né, de EVA, de funcionalidade, eles eram extremamente baixos. Uhum, Isso representa uma grande parte da nossa população. Isso vale dizer. Mas aí nós queríamos pegar pessoas mais ativas para que nós neutralizássemos essa questão de pacientes que não realizassem exercício, que não fossem funcionais, que nós temos pacientes que às vezes que têm diagnóstico de cervicalgia e eles não fazem nenhuma atividade. Por exemplo, eles usam o colar cervical 24 horas por dia. uhum, Então, para nós não termos esse tipo de indivíduo dentro do estudo que poderia, né, ser o viés aí, então nós preferimos pegar pessoas que estão ativas, que estão trabalhando, que estão fazendo o entendi. mínimo de 40 minutos de caminhada por dia para ir para o trabalho, para voltar ou para fazer alguma coisa. Então, a gente preferiu pegar essa população. Perfeito, perfeito, Gi, obrigada. Bom, a gente falou um pouquinho dos exercícios, que era uma dúvida que eu tinha, e eu fiquei também com uma dúvida sobre a parte da terapia manual mesmo, das intervenções que vocês escolheram. Só para entender bem, vocês estão pensando em fazer a mobilização ou a manipulação mesmo? Vai ser a manipulação, né, alta velocidade, baixa amplitude Uhum, em nível de T6, né, PC, que é pensando lombar. uma manipulação lombar, que é a deitada, a lombar Uhum, root, que também é baseada na literatura. Se eu uhum, não, o estudo da Julie Fritz, ele traz essa manipulação, que é a mesma manipulação que eles utilizam até no TBC, né? Então, como ela já tem um padrão de validação, a gente acabou utilizando ela. A uhum, manipulação de T6, né, que a gente chama ali, é uma manipulação realizada em dog, né, que a gente chama, né, uhum. direct on the ground, direto na maca, e a Certo, mobilização da cervical. certo. A gente sabe que na literatura muitas pessoas colocam níveis específicos de mobilização e manipulação, Uhum, mas o nosso grupo aqui, baseado em estudos do Scheid, do Bialowski, a gente sabe que isso não acontece, entende? uhum. Então, o paciente deitou, vai mobilizar a cervical dele por um todo. Acabou. Perfeito, por um todo, então. Não existe especificidade ao igual as escolas de quiropraxia, osteopatia, elas colocam, né? Tanto que a gente tirou o nome quiropraxia e osteopatia e começou a adicionar terapia manipulativa ortopédica, né? O OMT. Entendi, entendi. Então, baseado também no estudo do CHAID desse ano, né? Se eu não me engano, de fevereiro, a gente já começou a utilizar pensando nas repercussões da terapia manual em nível cortical, Uhum, baseado nos dois papers do Bialowski, né? O mecanismo um e o 2 da uhum. terapia manual. Então, a gente não existe especificidade, não existe manipulação específica, é tudo pensando Uhum. nisso mesmo. Perfeito, Di. E a mobilização vocês pretendem fazer por quanto tempo? Vão ser 3 vezes de 1 minuto, né? 3 vezes de 1 minuto. Isso. E aí todos os grupos, Di, vão ter o mesmo tempo de sessão, né? Isso. Todos os grupos vão ter
mesmo tempo de sessão, porque a gente pensou em fazer somente vir manipular e ir embora também. E aí, como o nosso paciente desloca de É, muito longe, uhum, a gente ia tomar uma bronca que a gente até já tomou, né? E uhum, aí a gente seguiu meio que um pragmatismo daquele estudo que a gente fez da kinesiotape, né? certo. Então o que que tem de evidência dentro da cervical? O exercício e as técnicas de terapia manipulativa ortopédica. Então Uhum, vamos seguir, então vamos fazer os dois, entendeu? entendi. Então, vocês, assim, estimam que o paciente fique uma média de uns 30 minutos, mais ou menos, com vocês, De por 30 a sessão? 40, de 30 a 40 minutos, mas é no máximo a gente não deixa espaçar muito tempo para Uhum, não gerar muito também aquela questão do carisma, né, do paciente sim. com o terapeuta, entendeu? Sim, sim. Ô, Di, você estava me falando antes de eu fazer essas perguntas mais específicas, né, das intervenções, que é ter um profissional mesmo especializado na área, né, fazendo as avaliações. E quem que vai tratar esses pacientes? Seria uma mesma pessoa? Como é que vocês pretendem fazer? Hoje, quem vai tratar esses pacientes é a mesma pessoa. Nós Certo. fizemos, na verdade, dentro do processo de seleção do mestrado e doutorado, né? Uhum, Nós pegamos um profissional que ele tem a formação de osteopatia e quiropraxia aqui no Brasil e uhum, técnicos de terapia manual. Não sou eu, certo. é um profissional que ele tem 10 anos já de experiência dentro das duas áreas. Uhum, Então é ele que vai fazer a avaliação dele. Foi feito o ICC dele também, para ver se estava tudo uhum. direitinho. Deu Legal. ok, ficou bacana. Já Uhum, o profissional, nós escolhemos dois profissionais que vão fazer as técnicas de terapia manipulativa ortopédica. Os certo. dois já têm formação na área de no mínimo 2 anos de terapia manipulativa ortopédica. Ótimo. Então todos sabem imobilizar, todos sabem manipular. Uhum, E aí a única coisa que a gente treinou antes de tudo foi a mobilização de cervical. Por quê? Porque eles estavam acostumados como era ministrado nos cursos específica de certa região. entendi. E aí eu tive que falar para eles meio que deletar isso da cabeça deles e Uhum, treinar que eles tinham que fazer na cervical inteira, né? entendi. Então, e a manipulação já era mais fácil, né? Por causa, a gente conversa muito sobre interdependência regional aqui. Então, foi muito mais fácil porque a manobra, teoricamente, de T6 é o dog é tranquilo de fazer, o paciente não tem Uhum. tanta resistência, e a manobra lombar não é aquela manobra lumbar row que eles geralmente fazem, né? Os chiropractors, né? Fazem, e aí a gente Uhum. pegou baseado no que já tem na literatura do TBC, isso que eles chamam de Chicago Row, né? Perfeito, perfeito. Di, queria falar com você um pouco sobre os bastidores, né? Você me falou que essa ideia partiu da experiência de prática clínica mesmo, né, com pacientes. Até antes da gente começar a gravar, a gente bateu um papo também sobre isso, né? O quanto que as ideias muitas vezes vêm das experiências com os pacientes. E você comentou brevemente sobre isso. Eu queria entender um pouco melhor. Da onde que surgiu a ideia, do nível da torácica, o nível da lombar, o da cervical? Quais são as hipóteses que vocês têm? O que que vocês acham que vocês vão achar, com esse Per- estudo? Perfeito. Assim, ó, primeiro é que quando nós falamos em cervical, nós ligamos um carro e andamos com ele no meio do nevoeiro. E a gente não está enxergando nem o palmo na frente. Por quê? Porque a nossa população brasileira, ela é uma população que fuma, dorme mal, se alimenta mal, altos índices de colesterol e obesidade. Então a gente nunca sabe o que pode ter ali, se tem alguma placa de ateroma, se tem alguma alteração ali em artéria basilar. Então a gente não sabe. A gente não tem um ultrassom de imagem, né, disponível aqui para nós avaliarmos. E nós sabemos da repercussão positiva, e eu fico muito mais confortável de falar com vocês, porque vocês entendem TMO como tudo, né? E aqui no Brasil eles pensam que terapia manipulativa é só técnicas de manipulação. Uhum. E então a gente utiliza a TMO como uma estratégia para ajudar o nosso paciente. Ok.
A mobilização cervical que nós utilizamos, ela foi baseado num estudo do de la Peñas, do espanhol, né? Sim, sim. Em que ele utiliza comparando com um agulhamento seco. Ele também não acredita em especificidade, né, de mobilização, vendo podcasts, congressos, seminários dele. Então, a gente acabou utilizando a mobilização cervical que ele utiliza dentro de um artigo deles, onde ele compara, é um artigo até um pouco mais antigo, o agulhamento seco, né, o dry needling, com as mobilizações articulares da região cervical. A manipulação lombar, por que que nós escolhemos ela? Nós escolhemos ela porque a gente queria algo à distância. E aí entra muito nos artigos do Bialox, né? Naqueles artigos de hipótese do Bialowski falando de manipulação à distância, técnica manipulativa à distância, interdependência regional. Então, Uhum. a gente preferiu utilizar essa lombar, que é uma manipulação segura, né? Uhum. Outra coisa importante, a gente não espera que aconteça ou não o efeito cavitacionário. Então, foi lá, colocou Hum, a posição, fez, cavitou ou não, segue o jogo, vai perfeito. ser. A gente não fica ali tentando até vir. Uhum. E, e a manipulação de T6, ela foi baseada no estudo do Leonardo Costa, né, que ele Sim. utilizou para tratar pacientes com lombar. E aí Uhum. ele já aproveita, ele fala da interdependência regional, então a gente adicionou essa Uhum. manipulação, como não houve diferença de uma manipulação para outra, né? Uhum. Então a gente acabou utilizando, foi o estudo do Ronaldo com o Leonardo Costa, então a gente Eu lembro desse aproveitou, estudo. então a gente aproveitou essa manipulação que era específica de T6. Hum, Uhum. hum, Perfeito. hum. Agora, Di, o que que vocês acham que vocês vão achar? Qual que é a hipótese de vocês? A nossa hipótese zero é que não tenha diferença entre nenhuma das técnicas. A Ok. gente espera, a gente espera que todas as técnicas melhorem o paciente. Uhum. Mas, pela questão sociocultural da nossa população, nós achamos que a manipulação torácica ela pode ter uma diferença em sensação do paciente, porque a região torácica ela é muito factível de efeito cavitacionário. Então Entendi. então a gente acha, mesmo sabendo que o pop não tem nada a ver com a brincadeira, que não tem nada a ver com Uhum. efeito de manipulação, mas a gente acha que o paciente ele vai ter Uhum. uma repercussão de melhora, entende? Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, Di, eu tô curiosa no seguinte. Pelo que eu entendi, os pacientes eles vão vir com dor crônica e eles não têm dor lombar associada, correto? Correto. A gente excluiu os que têm dor lombar associada. Como é que vocês pretendem dizer para o paciente, na hora que vocês forem apresentar o termo de consentimento e tal, né, que o tratamento da manipulação, né, ou da mobilização pode não ser no nível da dor? Isso. Vocês vão explicar isso para o paciente? Como é que vocês pretendem É, é, trabalhar e, com isso? eu não sei o que aconteceu aqui dentro do nosso CEP, né, do Comitê de Ética. O Uhum, avaliador, ele perguntou isso para nós também. uhum, Porque se o meu paciente tem cervical, eu vou manipular a lombar dele, né? Vai ser explicado para ele que por motivos de segurança nós vamos manipular à distância. ah, A gente- mas a gente não vai fazer nada de efeito nocebo nele. A gente certo. não vai falar porque pode ter uma lesão, porque pode ter isso, porque. Sim. Falar, ó, por segurança nossa, a gente vai manipular embaixo, tá? E, Uhum, e tanto que nós colocamos o exercício após a manipulação, né, de todas as técnicas de terapia manipulativa ortopédica, para o paciente entender que aquilo faz parte da terapia, entendeu? Do pragmatismo, entendeu? entendo, entendo. Poxa, legal, legal. Era uma curiosidade que eu tinha. Vocês pretendem também perguntar de assim, qual grupo o paciente gostaria de cair? Para A vocês gente vê depois verem se a expectativa dele bate com as respostas dele com o tratamento? Vocês pretendem perguntar isso? isso dentro da ficha de avaliação, a gente vai explicar muito, né?
com um termo do paciente o que é cada estratégia, né? Uhum. Do exercício, da manipulação, da mobilização, e a gente vai perguntar o que você acha que vai te trazer mais conforto. Tá. A palavra vai ser conforto. Isso, o que vai ser Certo. mais conforto? Aí o conforto a gente vai correlacionar ao quê? Que você não se sentiu tanto incômodo, né, de realizar. Uhum. Entendi. Do profissional realizando, entendeu? Muito interessante, Di. Então, aqui, Di, só para fazer assim um resumo do que eu entendi, né, até o momento, vocês vão então fazer um estudo randomizado, pacientes com dor cervical crônica, 18 a 45 anos, três tipos de níveis, né, de manipulação, T6, lombar e a mobilização cervical como um todo, né? É uma Isso, amostra grande, né, isso, 222 pacientes aí no total, duas isso, sessões por semana, aproximadamente 30 a 40 minutos, 10 sessões no total, e aí vocês têm um follow-up de 3 meses, né, com esses isso, pacientes, e eles também recebem os exercícios, todos os grupos recebem o exercício. isso mesmo. Eu vi também que vocês vão medir dor, vão medir tração e Isso, vão medir função e dor, né, também. isso, Tem isso. alguma medida de desfecho assim de ansiedade ou depressão, alguma coisa ou vocês vão ou A gente vai- medicamento, alguma coisa que vocês pretendem coletar também paralelo a isso? Nós vamos utilizar a RADS, né, de ansiedade e depressão, Uhum. e, além disso, nós estamos fazendo um washout de medicamentos para dor. Certo. Entendeu? Então, o paciente que ele toma, a medicação comum deles utilizarem aqui é dipirona, né? Uhum. Eles utilizam dipirona 1 grama. Então, durante essas 5 semanas, a gente vai pedir para eles não fazerem uso dessa medicação. Uhum. Tá, entendi, entendi. Eles vão pedir também para que eles não façam nenhum outro tipo de tratamento de. Sim, nenhum outro tipo de tratamento. Perfeito. Nós fizemos um piloto, né, para fazer o cálculo da amostra. Uhum. E alguns pacientes apareceram com auriculoterapia, são coisas que são feitas pelo SUS, né, que eles chamam de PICS Uhum. aqui, né? E as PICs que não têm evidência, a gente e as que têm evidência a gente tirou todas. Tá. Mesmo porque ele pode acreditar mais no que está fazendo fora do que está fazendo aqui dentro, entendeu? Sim, sim, faz sentido. Faz sentido. É, uma outra coisa, eu já desenvolvi estudos clínicos, e eu sei que um dos grandes medos, assim, né, de quem faz estudo clínico é a adesão, né? Se os pacientes de fato vão cumprir com o tratamento, se eles vão responder o follow-up. Como que é, assim, para vocês, ou a experiência que vocês têm tido com estudos em relação à adesão? Existe alguma medida, por exemplo, que vocês pretendem adotar para aumentar essa adesão ao tratamento? A gente fala que é o seguinte: o atendimento no Sistema Único de Saúde, ele é muito difícil do pessoal conseguir um encaixe, né? Um atendimento e especializado. Uhum, Então, nós usamos uma estratégia, né, que até a gente descreve ela do CEP, que todos os dados, todas as informações vão para a ficha do paciente, que vão para o cadastro do paciente, perfeito. que todos os profissionais que atendem ele vão estar ali observando, analisando e avaliando cada sessão, cada abordagem, Uhum, entendeu? uhum, Com isso, o paciente ele fica com medo de perder a vaga dentro do sistema que ele já está, uhum, entendeu? E então ele adere. entendi. Existem as faltas, né? Porque no nosso país é comum ter greve, quando chove ter alagamento em algumas regiões, o trânsito ser muito caótico. A gente está falando da quinta maior Uhum, capital do mundo, né? Então e às vezes a gente tem deslocamento de pacientes de 2 horas
para Tá vir e certo. 2 horas para voltar. Então, o paciente ele tem que ter uma disponibilidade temporal para fazer isso. Uhum, A gente conversa muito sério com eles no momento da avaliação 1, né? Antes de incluir eles, na verdade. Assim, ó. sim. Você vai conseguir vir? Você vai conseguir se dedicar? Porque é muito importante para o seu tratamento isso que você está fazendo. Uhum, Importante para o seu tratamento e para o tratamento futuro de outros pacientes que tenham o mesmo transtorno que o seu. uhum, Então, a gente tem uma aderência, a gente tem uma perca, sim, a gente perde aí entre 5 e 7% desses pacientes baseado em outros ensaios clínicos que nós fizemos, uhum, né? A gente perde, sim. A gente fez um ensaio aqui, o da Kinesiotape, a gente tinha uma verba de transporte, uhum, a adesão foi muito boa, né? A gente teve, se eu não me engano, nem 3% de perda. Mas um outro estudo que a gente fez, eletroestimulação transcraniana e estimulação periférica de corrente, nós uhum, não tínhamos nenhum fundo de amparo de pesquisa. uhum. E aí a gente teve aí os 7%, mas a gente sempre ligava o paciente, e é uma marcação cerrada, né? É, Primeira, primeira falta, olha, exato. liga. A outra coisa que a gente fala, né? Aqui no Brasil existem a grande população, quase 60% da população, ela tem algum débito financeiro com alguma instituição. Uhum, Então, às vezes, no número aparece lá, zero, né? Ou desconhecido. uhum, Então, nós temos um celular com um número já pré-estabelecido que a gente salva esse número no próprio celular do paciente. A gente liga no momento da avaliação e já legal. salva. Fisioterapia, que é Uhum. para ele saber que nós estamos ligando e não é outro, Uma boa entendeu? estratégia também, uma boa É. estratégia. Legal, Jim. E aí, outra coisa que a gente aprendeu com os outros estudos é a chipalização, né? Hum, Então, a gente fala assim, ó, qualquer mudança de número, por favor, nos informes. Agora não tem tanto esse problema, porque tem essa questão da migração do número de uma conta uhum, para outra, né? Só uhum. que isso só acontece com números o quê? Números pós-pagos. Hum, E perfeito. nos pré-pagos, que a grande maioria não, entende? Entendi. Então a gente fica atento a isso. Hum, E a gente fala, mudou o número de telefone? A gente fica toda a sessão, a gente tem meio que um protocolo de perguntas. Mudou uhum, de casa, mudou de telefone, tá uhum. tudo bem. E o seu vizinho ainda é o mesmo? A gente sempre pergunta, porque também a gente pega o dado do vizinho Excelente. dele na ficha de avaliação, entendeu? Excelente, Di. E mesmo com a perda que você comentou, né, dos outros estudos de 7%, ainda está dentro daquilo que pode, né? E você falou da questão do transporte, no estudo também que eu fiz, a gente teve a ajuda de transporte e realmente a adesão foi muito maior. Então é bem Ajuda muito. interessante também esses estímulos, né? Agora, Di, me Sim. fala uma coisa, qual que é o status que está o estudo nesse momento? Você já, pelo que eu entendi, parece que já passou pelo comitê, né? Isso, ele já passou pelo comitê de ética. Nós estávamos esperando somente um dos profissionais. Ele está viajando para fora do país, ele estava nas Olimpíadas, então ele retornou faz uma semana. Então, nós estamos esperando ele vir para nós iniciarmos a coleta, né? Certo. Então, provavelmente a gente fez um estudo com 10 pessoas primariamente, né, o piloto, para a gente fazer até os cálculos de amostra, tudo necessário. Uhum, Conseguimos, foi bacana, foi tudo direitinho. Aí agora a gente vai dar o start no uhum. estudo realmente. É, é Perfeito. que eu, te- é que eu tenho que manejar muito aqui. Por que que eu fui para cervical e não fui para lombar, né? Porque hoje, para lombar, eu tenho dois ensaios clínicos acontecendo. Uhum, Um de eletroestimulação transcraniana e um outro estudo de eletroestimulação funcional, né? certo. Então, então eu não poderia colocar mais um de lombar. Uhum, E aí, como por um X a gente fala que é atemporal, né? Começou a aparecer muito paciente cervical. uhum.
Então, a gente já chama esses pacientes, aí já faz todo o processo de avaliação, tudo direitinho, né? Então, provavelmente hoje, dia 11 a gente deve começar a partir do dia 20 mais ou menos, a gente deve começar Poxa, com... legal. E tem uma duração, a gente espera de uma duração de um ano de coletas. Ah, Né? perfeito. Nesse piloto, vocês identificaram alguma coisa assim que estava, que precisava de algum ajuste para o estudo oficial? Foi o porquê da manipulação lombar. Porque a gente Hum, estava manipulando o lombar e porque também, às vezes, algum paciente, aí a gente preferiu isolar, fica um cada canto da sala, não tem contato. E uhum, uma das pacientes questionou a gente, ela é um pouco mais orientada, perguntou por que a mesma pessoa que estava com o mesmo papel que o meu lá fora, ela fez uma coisa e eu estou fazendo outra. hum, Mesmo sendo explicado dentro uhum. do termo de consentimento, a gente teve essa pergunta, então a gente preferiu separar dentro da sala. A gente hoje a gente tem espaço para isso, então a gente fez isso, né? Legal, legal, Di. E quais são, assim, os desafios que vocês esperam encontrar, assim que o estudo começar aí nos próximos dias? Adesão, eu acho que vai ser um problema nosso, porque a gente está começando próximo ao final do ano, Hum, né? E aí a nossa instituição, ela está no centro da cidade de São Paulo, que fica perto das regiões de maior movimentação da cidade, né? Que são regiões de venda, né? De comércio. certo. Então, a maioria dos ônibus, eles fazem um hub no mesmo lugar, que é o Hum, Terminal Parque Dom Pedro. Então, a gente tem esse medo desse volume de pessoas que vai estar circulando pela cidade. uhum, Outro medo nosso são as chuvas, que vão iniciar daqui 20, 30 dias, então começa o uhum, período de chuvas, então é um outro medo nosso. Você percebe que as maiores causas dos nossos medos são relacionadas à logística, uhum. né? É verdade. Porque, Ao porque ambiente, né? o ambiente, porque o profissional ele chega aqui. Ele Uhum, tem transporte próprio, uhum, vão ser todos avaliados pelo REDCap, uhum. que a nossa instituição ela oferece para os programas de mestrado e doutorado. Então, tudo relacionado ao atendimento, nós estamos tranquilos. Entendo. É mais a É logística mesmo. a logística do paciente, porque o paciente fala, é final de ano, o ano que vem eu volto. Uhum, E a gente começa a sentir isso no início de novembro. entendo, No, entendo. in- E rezar para a gente não ter nenhuma outra Mpox, Covid, Ah, ah, H1N3, né? uhum. A gente sofreu isso com o estudo da ventosa, né? Tanto que a gente acabou ele no final do ano passado por causa disso, né? Então, Atrasou, né? atrasou bastante. E a gente está em ano eleitoral aqui também. Uhum, Então, estudos que são realizados em ano eleitoral, a gente não sabe por que eles tendem a dar uma engripada. A gente entendo. não sei se é uma insatisfação do próprio paciente com tudo, e aí ele fala, você quer saber de uma coisa? Tudo vá para outro lugar. Então a gente percebe isso também. Interessante É, esse ponto também, viu? e uma outra coisa, estudos em virada de ano, a gente fica um pouco mais preocupado com o aumento das passagens de ônibus, né? Hum, Do transporte. Se às vezes é um aumento muito grande, a gente sabe que isso vai impactar também. São coisas que a gente foi aprendendo nesses 10, 12 anos de coleta de estudo aqui, entendeu? experiência, né? É, Entendo, Di, entendo. Agora, sim, uma pergunta de ouro que a gente gosta de perguntar também aqui no Shop Talk é assim, é, no que você espera, né, que o seu estudo, os resultados do seu estudo contribuam, acho que para dois pontos aqui, a prática clínica para o paciente mesmo, de que forma você acha que isso pode contribuir para o paciente, e segundo, para a própria pesquisa, para a profissão, quais são os benefícios que você acha que o seu estudo pode trazer? eu, assim, para o paciente é ser mais efetivo, Certo. né? Ser mais efetivo no tratamento dele, pensando em tudo que ele passa para estar aqui 30 minutos. Uhum, Então, é ser efetivo e resolutivo para ele. Porque às vezes esse paciente ele já vem sem esperança de muitos outros tratamentos que não deram certo. uhum, E diz tratamentos que as pessoas não utilizaram prática baseada em evidência.
né, que é comum acontecer. Então, acho que isso é principal, ser efetivo para o paciente. E para a ciência, nós queremos gerar na cabeça dos profissionais que trabalham com tecnomanipulativos ortopédicos que às vezes a gente não precisa arriscar tanto com o paciente em manipular uma cervical, fazer uma manobra que Uhum, pode trazer alguns danos, né, para ele, sendo que a gente não tem um critério de avaliação, um ultrassom de imagem para a gente ver se tem alguma alteração ou não. Então, mostrar para ele que é possível tratar esse paciente à distância e que usar o pragmatismo é importante para a abordagem do paciente, não ser um monoterapeuta, uma única estratégia para gerar uma única resposta no paciente, entendeu? entendi, Então, entendi. Perfeito. então gerar essa linha e mostrar para o paciente, para o físio, Uhum, que as técnicas manipulativas, que as estratégias manipulativas, elas não acontecem somente naquele tecido abordado, elas acontecem em nível uhum. cortical também, entendeu? Entendo, entendo. Muito bom, Di. Bom, essas eram as perguntas que eu tinha aqui para o nosso bate-papo. Tem alguma coisa, Di, que você gostaria de falar? Alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que é legal comentar? Eu gosto muito primeiro, de estar com você, para mim é um prazer, né? Para mim Fazendo também. parte, fazendo parte do estudo do Chad, que a gente aqui é fã dele, né? Então, ele não sabe, eu acho que ele não imagina a repercussão, até me arrepio inteiro, sabe? Uhum, Que quem trabalha com ciência, né, luta por essa bandeira da ciência, né, para melhor para o paciente, para melhor para a pesquisa, é muito importante a gente ter pessoas como vocês como referência para nós, legal. entendeu? Porque a gente consegue, hoje eu consigo dar uma aula para 50 neurocirurgiões falando que que coluna não funciona, que o teste de LASEG não é eficaz, então, baseado nos estudos que foram feitos por vocês, entende? Então, Uhum, para nós é muito importante participar desse processo todo, sabe? É, legal. é, e mostrar o que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente utiliza ciência, a gente discute ciência todo dia, a gente vive ciência todo dia e a gente sempre quer trazer o melhor para o nosso paciente e o melhor para a fisioterapia, né? Com certeza, com certeza. E nós também somos muito gratos também, né, pelas pesquisas do Brasil, que, na minha opinião, têm excelente qualidade e contribuem muito também para o nosso campo da físio em geral. E você está fazendo também várias pesquisas muito relevantes para a área de terapia manual. E estou aqui na expectativa da gente ter uma conversa no futuro, né, sobre os resultados desse estudo, né, Di? Quero te Com certeza. agradecer mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, desejar boa sorte aí no estudo. Espero que Obrigado. os efeitos, né, Eu, os fatores ambientais não afetem de forma negativa, né, o estudo e que vocês consigam ter êxito, né, tudo que vocês têm planejado. Tá bom, Di? eu que Obrigada agradeço. mais uma vez. E logo, logo vai estar no site lá do Centro de Terapia Manual da Duke, esse nosso Shop Talk, para o pessoal poder escutar também aí no Brasil. Perfeito, então. Obrigadão, obrigado a todo mundo. Então, espero que todo mundo aproveite. Valeu, Di. Valeu, tchau, Obrigadão, tchau. gente. Tchau, tchau.